aplicação dos tributos, né? Você vai ter o IBS e o CBS, os impostos sobre consumo, né? Que é ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. São esses impostos que são aqueles quando você compra uma mercadoria, você paga ele na nota. Na verdade, quem comprou o produto paga e ele repassa o preço dentro do preço do produto. Você tem sobre serviços, né? Quando você vai lá, contrata uma empresa de informática para arrumar o seu computador ali, você vai lá, vai pagar a alíquota de ISS. E aí são vários impostos, né? E aí você vai ter, então, o IBS, que ele vai juntar ICMS, o IPI e o ISS, que é o Imposto de Bens e Serviços, IBS, e o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que aí é o PIS, COFINS. E aí eu acho que, assim, é importante porque primeiro, você de certa forma também uniformiza a aplicação das alíquotas tributárias no Brasil, você vai ter uma alíquota única, né? Então você também, de certa forma, você acaba com a guerra fiscal que existe entre os estados, né? Claro que ainda tem contrapartidas que precisam ser discutidas, porque muitos estados no Brasil sobrevivem economicamente muito em função de ter uma alíquota tributária diferenciada, né? Que não vai ser o caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, que a Zona Franca de Manaus está no projeto de lei que vai continuar tendo a sua alíquota diferenciada, mas todos os estados brasileiros terão a mesma alíquota. E aí é uma série de discussões, né? Porque tem um fundo de compensação, porque ela vai ser implantada em 10 anos, né? Sim. Você vê 40 anos de discussão, mais 10 anos de... Efetivamente, Exato. implantar. Mas tem coisas boas. Agora você vai ter taxação de jatinhos e lanchas, que é uma coisa que já era para ter há muito tempo. Sim. Você vai ter os itens da cesta básica com uma alíquota diferenciada. Você vai ter também benefícios para quem está no Simples Nacional. E basicamente é isso, né? Mas ainda tem muita coisa para ser discutida e tem muitas outras reformas também que precisam ser feitas, né? Reforma do imposto de renda, reforma dos impostos de propriedade, que também são importantes, mas a reforma dos impostos sobre o consumo é a mais importante nesse momento e eu acredito que o governo acertou em conseguir passar. Depois de muita treta, ela foi para o Senado, voltou para a Câmara, quase que emperrou no Senado. Mas você tem um apelo muito grande por parte do empresariado também, principalmente por parte da indústria brasileira, para aprovação dessa reforma. Bagunça, né? Sopa de letrinhas aí, tantos impostos. Exato. O cara quer vir investir no país aqui, o cara que vem de fora. Nossa, Isso. tem que ter um advogado especialista Não, em você direito gasta tributário muito. para poder explicar para ele como é que funciona Sim. tudo e como é que é em cada estado e como é que é em cada município e tal. Exato, exato. É exatamente sobre isso. Você hoje, o empresário, ele gasta muito com o profissional do direito tributário, né? Exatamente por essa complexidade que você tem de entender o sistema, de operar dentro do sistema. E assim, e eu não estou dizendo que não tem que ser assim, mas as multas no tributário também, elas são muito grandes, 150%. Na verdade, assim, hoje em dia existe decisão que é até 100%, né? Mais do que 100% o fisco não pode atribuir. Mas mesmo assim, às vezes acontece, aí você tem que ter um advogado. Porque se você não tiver a defesa, você vai pagar 150%. Se você tiver a defesa, você consegue derrubar. Sim. Porque é ilegal. Aham. Mas a administração pública às vezes faz, porque tem que bater meta, tem toda a própria dinâmica, né? Do fiscal lá. Em resumo, a reforma tributária, o pobre vai pagar menos O pobre vai pagar menos. e o rico vai pagar um pouquinho mais. Um pouquinho mais, mas eu acho que a alíquota geral, ela não vai mudar tanto, né? O que vai mais influenciar é realmente essa parte procedimental do dia a dia do tributário, né? E aí, claro, aliviando para as empresas, né? Você, de certa forma, você alivia o gasto da empresa, em tese você também alivia no preço final da mercadoria, que o preço final ele é composto por todo esse gasto que você tem, né? E aliviando a empresa, ela tem capacidade de investimento, Exato. capacidade de contratação. Então, Gera emprego, tá a máquina gira, dá emprego para o trabalhor. Então reduzir importante. imposto, o consumo aumenta. Sim. Né? Então é tudo uma Exato. roda gira. A roda gira, e é isso, é para fazer a roda da economia brasileira girar, porque aí você tem mais emprego, você tem mais dinheiro e você consegue dar mais oportunidade para as pessoas. Mas, claro, tem que ter política pública, né? Então, a gente tem que, sim, fazer a economia girar, a gente tem que crescer o bolo, mas tem que dividir o bolo. Sim. Não dá Que ainda é muito desigual. ainda é muito desigual. E não é a reforma tributária que vai igualar. Não só. São muitos esforços, muitos esforços.
E assim, a gente nem está falando de uma igualdade plena, né? Mas a gente está falando de uma igualdade maior, né? De você ter talvez menos extremos, né?